Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia no idoso. Esse vídeo é a parte 1, fala sobre a fisiologia do idoso. Ao longo dos anos, importantes alterações demográficas vêm acontecendo em torno de todo o mundo. A população idosa vem aumentando a sua participação na população global de maneira bastante importante, tanto que já em 1975, uma população nos Estados Unidos de cerca de 15 milhões de habitantes acima de 65 anos de idade foi aumentando tão intensamente numa progressão quase geométrica que levou a essa população ter o seu número dobrado. Hoje a população de idosos nos Estados Unidos beira o número de 30 milhões de indivíduos. A população de idosos no mundo, que em 1975 beirava um número próximo a 130 milhões de pessoas, hoje atinge um valor astronômico de 400 milhões de indivíduos com idade acima de 65 anos. Sabemos que esses indivíduos apresentam um envelhecimento fisiológico, com diminuição da reserva fisiológica de todos os órgãos e sistemas, e assim a diminuição da capacidade de resposta a situações de estresse que vão sendo agravadas, que vão sendo pioradas com a adição de comorbidades e a inadequação de qualidade de vida, como a alimentação, atividade física, etc. Também fatores genéticos que levam diferença de evolução, fazem com que esses indivíduos não apresentem o mesmo perfil de condição física para a mesma idade. Portanto, há uma grande variabilidade de condições físicas em indivíduos da mesma idade, fazendo com que cada um deva ser avaliado e tratado de maneira personalizada. No passado, pacientes acima de 65 anos de idade eram considerados contraindicação para serem submetidos à cirurgia de médio e maior porte. Hoje sabemos que mais importante que a idade cronológica é a idade fisiológica desse indivíduo. Isso vai ser o resultado de como a vida tratou desse paciente, como a quantidade de situações adversas que foram impostas a ele e a quantidade de inadequações a que ele se submeteu, como foi dito, a dieta inadequada, a atividade física reduzida, que vão fazer com que esses pacientes vão somando situações desfavoráveis e assim fazendo com que eles tenham uma diferença na sua evolução fisiológica. Fatores genéticos ligados, por exemplo, ao telômero. Sabemos que o telômero são as extremidades, as pontas do DNA que servem para impedir a degeneração do material genético e muitas vezes esses telômeros, dependendo da capacidade ou da informação genética de cada um, eles sofrem uma deterioração mais precoce. A apoptose, que vai se somando ao longo da vida, com a morte programada das células que têm a sua morte programada geneticamente, o acúmulo de mutações genéticas devido às exposições as mais diversas e o estresse oxidativo que vai se acumulando também ao longo da vida. A somação de comorbidades como a arteriosclerose, diabetes mellitus, a doença pulmonar obstrutiva crônica, principalmente quando relacionada a tabagismo, que envolve também outras complicações como cardiovasculares, a hipertensão arterial, situações neurológicas como demência, vão aumentar a comorbidade e a taxa de mortalidade desses pacientes quando submetidos a cirurgias de médio e grande porte, principalmente. Também devido à redução da sua reserva fisiológica e à adição desses processos patológicos associados, a polifarmácia, que vai se avolumando ao longo da vida e quanto maior o número de patologias associadas, maior o número de substâncias a serem usadas, fazem com que esse paciente também deva ser observado e avaliado em relação a isso. A polifarmácia leva a uma série de riscos, como não utilização
adequada, correta da medicação, troca de medicação, associações inadequadas, entre outras. Situações de cirurgia que devem fazer desse paciente um foco de uma avaliação pré-anestésica minuciosa, na busca de patologias, de comorbidades que não tenham se apresentado ainda e que aumentam a sua incidência à medida que o paciente envelhece. É preciso lembrar que muitas vezes as situações que afloram em situações de estresse poderiam ser descobertas ou diagnosticadas previamente, segundo uma avaliação pré-anestésica e com a solicitação de avaliações por especialistas de outras áreas quando indicado. Esses pacientes que muitas vezes têm a reserva reduzida, principalmente a reserva coronariana, muitas vezes devido ao sedentarismo, não submetem o seu sistema cardiovascular a um desafio que vai ser muitas vezes empregado durante a cirurgia. Portanto, eles devem ser avaliados previamente na busca por comorbidades que sabidamente são mais frequentes nessa faixa etária. O manuseio intra e pós-operatório são de fundamental importância na manutenção de uma otimização de situação desses pacientes também. As principais alterações fisiológicas, aquelas que nos levam a ter maior preocupação no cuidado dos indivíduos de maior idade, são as alterações relacionadas ao aparelho cardiovascular, as alterações respiratórias, alterações relacionadas a fígado e rins, alterações relacionadas a metabolismo e temperatura, alterações relacionadas ao sistema nervoso central, tudo isso levando a uma diminuição da reserva funcional de cada um desses setores. A reserva funcional se refere à diferença entre o nível máximo possível de atividade que o indivíduo possa desenvolver em resposta a uma determinada demanda metabólica e a sua função basal, ou seja, é a relação entre o que ele apresenta no seu repouso e aquilo que ele é capaz de apresentar caso haja necessidade de intensificação do trabalho cardiovascular, por exemplo, o aumento da taxa metabólica para sustentar esse maior esforço, entre outros. É sabido, como foi mencionado no diapositivo anterior, que pacientes sedentários que não se submetem a estresse normalmente, não se submetem a esforço físico regularmente, eles podem não apresentar sinais e sintomas e não ter o diagnóstico clínico de algumas situações importantes. E essa manifestação de reserva funcional reduzida em algum órgão importante pode se apresentar durante a execução de um procedimento de médio e maior porte. Por isso, esses pacientes de maior idade, como foi dito, que apresentam maior incidência de alterações em vários órgãos e sistemas, devem ser avaliados adequadamente segundo o tipo de apresentação clínica que eles nos mostram e o tipo de cirurgia ou de procedimento a que vão ser submetidos. Inúmeras são as alterações cardiovasculares que ocorrem no paciente idoso. O tônus vascular aumentado se deve à perda da elastina, que é gradativamente substituída por colágeno, diminuindo a complacência do território arterial e venoso. Em relação ao território venoso, ocorre uma diminuição da capacitância e, portanto, uma diminuição da capacidade de estocagem de sangue, que torna esse paciente mais vulnerável à hipovolemia, já que ele vai apresentar um menor conteúdo sanguíneo para repor na circulação arterial, no caso de sangramento, desidratação, outra causa qualquer de hipovolemia. Em relação ao território arterial, isso vai provocar uma sobrecarga miocárdica devido a essa menor complacência arterial. E essa complacência arterial se agrava ou se reduz ainda mais devido à hiperplasia da camada muscular lisa, que provoca um maior espessamento da parede arterial, diminuindo a luz interna.
Isso reduz ainda mais o fluxo sanguíneo arterial, provoca uma maior resistência vascular periférica, provoca um maior trabalho miocárdico para que se consiga vencer essa resistência vascular aumentada. Concomitantemente a isso, ocorre uma redução da resposta dos receptores beta-adrenérgicos aos seus agonistas endógenos e exógenos. Perifericamente, isso provoca uma vasoconstrição relativa devido à menor resposta dos receptores beta-2 vasculares, que quando estimulados normalmente pelos agonistas beta-adrenérgicos provocam a vasodilatação. Portanto, essa menor resposta dos receptores beta-adrenérgicos na periferia diminui essa resposta vasodilatadora na estimulação dos receptores beta-adrenérgicos. E a nível miocárdico diminui a capacidade inotrópica, e num paciente que já apresenta uma maior resistência periférica, uma diminuição da capacidade inotrópica torna esse paciente ainda mais vulnerável ao aumento de demanda, ao estresse que eventualmente possa ocorrer com necessidade de aumento do débito cardíaco. Também ocorre no tecido de condução algumas alterações importantes. No nódulo sinusal, a perda gradativa do conteúdo celular e a substituição por tecido fibroso torna esse importante órgão menos capaz de estimular a contração miocárdica. Os disparos do nódulo sinusal se tornam gradativamente mais lentos e a frequência cardíaca se reduz com o envelhecimento. Também no sistema de condução, ocorre fibrose e deposição de tecido de gordura no tecido de condução, que faz com que haja um alentecimento na velocidade de condução do estímulo elétrico que nasceu no nódulo sinusal normalmente. Portanto, esse paciente fica mais vulnerável às situações em que precisa de aumento da frequência cardíaca. E também, devido à menor frequência cardíaca, torna esse paciente mais vulnerável aos batimentos ectópicos, não sendo incomum o desenvolvimento de fibrilação atrial devido a esses fatores comentados. E a fibrilação atrial é um importante fator de agravamento das condições hemodinâmicas nesses pacientes devido ao aumento da necessidade da contração atrial para o enchimento do ventrículo na sua fase de enchimento, enchimento diastólico. A redução da complacência ventricular torna o enchimento ventricular mais trabalhoso e a contração atrial é de fundamental importância. Também as válvulas cardíacas podem sofrer com o envelhecimento. A deposição de gordura e cálcio muitas vezes leva esse paciente a desenvolver complicações relacionadas às válvulas, principalmente as estenoses, embora possa ocorrer até insuficiência valvar e até a lesão dupla, com estenose associada à insuficiência, que provoca dificuldade na ejeção, mas também permite a regurgitação do conteúdo que foi ejetado na cavidade posterior. Os barorreceptores também apresentam diminuição da sua capacidade de resposta, principalmente por fibrose dos seios carotídeos, e eles que são necessários para a manutenção da pressão arterial na mudança de postura e nos pacientes que apresentam hipovolemia, vão apresentar dificuldade e alentecimento na resposta, tornando também esses pacientes mais vulneráveis nesses aspectos. Nesse diapositivo é possível comparar uma parede vascular de um indivíduo jovem, normal, sem alterações significativas, com a parede vascular de um indivíduo que foi submetido a estresse oxidativo, aumento de pressão arterial, diabetes mellitus, enfim, todas as situações em que há um grande aumento do esforço de passagem do sangue através dessa situação e as reações inflamatórias, tanto locais quanto sistêmicas, que vão
quando mantidas de maneira crônica, levar a aumento da deterioração desses vasos. Há gradativamente perda da elastina, a hiperplasia da camada muscular, da musculatura lisa dessa parede vascular, e sob a interferência de substâncias pró-inflamatórias como interleucina, substâncias como a matriz de metaloproteinase, e assim aumento da espessura dessa parede com o remodelamento que faz com que haja diminuição da sua luz interna e prejuízo no fluxo sanguíneo através dela, aumentando a pós-carga e aumentando o trabalho do miocárdio. Outra característica importante que apresentam esses pacientes em que há diminuição da complacência vascular é a apresentação da curva de pressão arterial. Indivíduos monitorizados com pressão arterial invasiva vão apresentar uma morfologia da curva diferente. A primeira parte da curva de monitorização arterial, ela é devido à ejeção ventricular, que aumenta a pressão arterial, e depois disso há o fechamento da válvula aórtica com queda abrupta da pressão intravascular e o reflexo, o retorno daquela onda de pulso que vai gerar, após aquela queda na curva chamada o nó dicrótico, vai apresentar então a segunda fase da onda, que é a onda de reflexo de retorno pela contração vascular, da contração da parede vascular, que faz com que haja essa onda de reflexo. No indivíduo normal, essa onda de reflexo ela acontece logo no início da fase diastólica. Em indivíduos que têm essa diminuição da complacência, como no indivíduo idoso, um paciente com muita arteriosclerose, a segunda fase da onda, que deveria aparecer depois do nó dicrótico, ou seja, no início da fase diastólica, ela aparece já no final da fase sistólica. Isso é uma característica importante na anatomia dessa onda de pressão arterial, como pode ser visto nesse gráfico, nesse diapositivo. Com a evolução do quadro, a manutenção de uma pós-carga aumentada pelo enrijecimento vascular, ocorre a hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Lembrando que a hipertrofia concêntrica ocorre por aumento da quantidade de sarcômeros que são dispostos de maneira paralela, diferente do que acontece na hipertrofia excêntrica. A hipertrofia excêntrica é aquela que ocorre por aumento do conteúdo de sangue dentro do ventrículo e ocorre aumento da cavidade interna, aumento do tamanho do ventrículo, e os sarcômeros, que são aumentados em números, eles se dispõem não de maneira paralela, mas em série. E então eles acabam tornando esse ventrículo de maior tamanho, de maior volume, mas aqui, devido ao aumento da pós-carga, o que acontece é uma hipertrofia concêntrica. E essa hipertrofia concêntrica faz com que haja um aumento do consumo de oxigênio desse miocárdio e há uma necessidade de manutenção de uma volemia adequada, já que essa hipertrofia faz com que haja diminuição da complacência miocárdica. E o miocárdio aqui fica dependente da pré-carga. Ele não pode trabalhar nem com a pré-carga reduzida, porque ele vai ter dificuldade de enchimento ventricular e ele tem dificuldade de compensar hipotensões se não tiver uma pré-carga adequada, e pré-cargas também muito aumentadas vão fazer com que haja dificuldade de passagem através desse ventrículo, que tem uma complacência diminuída e, portanto, vai aceitar menos volume chegando a ele, causando um aumento retrógrado da congestão sanguínea, podendo levar a edema agudo de pulmão, por exemplo. Lembrando sempre que esses indivíduos apresentam uma diminuição da vasodilatação beta-adrenérgica, fazendo com que haja uma maior pós-carga, que faz com que haja dificuldade da ejeção desse volume ventricular. Mas também
há uma diminuição da capacidade venosa desses indivíduos que, portanto, apresentam uma reserva sanguínea reduzida em relação aos pacientes mais jovens. Portanto, em situações de grande perda sanguínea, a reposição através daquele conteúdo de reserva estocado no território venoso vai ser mais limitado no paciente idoso, que vai ter uma capacidade de reserva menor, um estoque menor de sangue naquele território venoso. Esses indivíduos também, ao longo do tempo, acabam desenvolvendo outras complicações, como estase venosa, e isso aumenta a chance de desenvolverem fenômenos tromboembólicos, varizes, e as situações de imobilidade, tabagismo, varize, todas vão aumentar a chance de surgimento dessa complicação tromboembólica, como a trombose venosa central. Também há uma diminuição do débito cardíaco, por tudo já exposto, e uma diminuição da capacidade de autorregulação em todos os sistemas, com maior facilidade de desenvolvimento tanto de isquemia coronariana quanto cerebral, devido a essa redução da capacidade de autorregulação. Seguindo a apresentação dessas diversas alterações que o indivíduo idoso vai apresentando com o tempo, é importante lembrar que indivíduos que apresentam então essa disfunção diastólica, que acontece de forma progressiva, eles ainda conseguem manter, em geral, uma função sistólica adequada. Porém, devido à diminuição da complacência ventricular, o enchimento ventricular fica mais difícil do que no indivíduo com uma complacência normal. Portanto, é de fundamental importância a existência de uma contração atrial normal. Indivíduos que desenvolvem, por exemplo, fibrilação atrial, eles tendem a descompensar a parte hemodinâmica de maneira bastante rápida, já que eles vão ter dificuldade para encher o ventrículo na fase diastólica final, ou seja, o enchimento diastólico final fica dificultado devido a essa diminuição da complacência. Também lembrar que a diminuição do conteúdo de células miocárdicas devido à apoptose dos miócitos, que ocorre, como já sabemos, devido à morte programada, geneticamente programada, de todas as células nos seus tempos indicados geneticamente. Então, ocorre uma diminuição do conteúdo, do número de células miocárdicas, aumento do tamanho dessas células que se tornam menos competentes na sua função, há um aumento na espessura devido à hipertrofia dessas células, que, como foi dito, aumentam da mesma forma que nas artérias aumentam as fibras musculares lisas. Aqui aumenta a quantidade de sarcômero, mas é uma hipertrofia concêntrica. Os sarcômeros são aumentados de maneira paralela, aumentando a espessura da parede miocárdica. Isso faz reduzir a elasticidade, também contribuindo para a redução da complacência. E essas células miocárdicas que são mortas devido à apoptose, um fenômeno teoricamente fisiológico que ocorre por orientação, por determinação genética, essas células vão sendo substituídas por colágeno, e esse colágeno, obviamente, não sendo material contrátil, vai diminuir a capacidade contrátil e o poder inotrópico desse miocárdio envelhecido. A fibrose que se instala com a instalação desse colágeno leva, como foi dito, à anormalidade tanto da formação de estímulo elétrico no nódulo sinusal, como também a dificuldade da condução do estímulo que nasce ali. Essa dificuldade de formação e condução de estímulo elétrico, com redução da frequência cardíaca, num miocárdio que já está recebendo um fluxo sanguíneo coronariano reduzido devido à sua arteriosclerose, nos indivíduos mais desfavorecidos fisiopatologicamente,
essa é uma situação que vai favorecer a instalação de ectopias e vai fazer aumentar a incidência de fibrilação atrial nessa faixa etária. Principalmente após os 70, 80 anos, a incidência de fibrilação atrial é extremamente alta. E é preciso entender que frequências atriais, frequências ventriculares muito altas, como resultado da fibrilação atrial, vão prejudicar o enchimento ventricular, fazendo com que haja descompensação muito rápida da parte hemodinâmica. Portanto, fibrilação atrial de instalação rápida deve ser tratada de imediato. Se não há contraindicação, deve ser feita a cardioversão imediata, ou se há impossibilidade ou contraindicação por algum motivo, mais do que 48 horas, pacientes com alguma contraindicação, não se sabe o tempo de instalação dessa fibrilação atrial, esses indivíduos devem ser submetidos à terapia para redução da frequência miocárdica e assim dar um tempo maior de enchimento ventricular na sua fase diastólica. É importante que haja a redução da frequência cardíaca a valores abaixo de 100 batimentos por minuto, da frequência ventricular. A infiltração gordurosa, como foi dito, é uma das causas do prejuízo tanto da criação quanto da condução do estímulo elétrico miocárdio do coração. O sistema nervoso autônomo também sofre suas alterações. Há uma menor variabilidade na frequência cardíaca, como foi dito, devido à diminuição da resposta dos receptores beta-adrenérgicos aos seus agonistas, tanto endógenos quanto exógenos, o que também vai facilitar o surgimento de batimentos ectópicos. O sistema de condução também é um problema, como foi dito, e a menor frequência cardíaca máxima capaz de ser gerada pelo paciente idoso faz com que ele seja uma presa fácil em situações em que há necessidade de aumentar o débito cardíaco. O indivíduo normalmente ele responde à diminuição de volemia ou a alguma situação de hipotensão arterial através do aumento do seu débito cardíaco. Isso é tentado através do aumento da força de contração e aumento da frequência cardíaca, duas coisas que estão prejudicadas nessa faixa etária. Lembrar que a frequência cardíaca máxima aceitável para um indivíduo é igual a 220 menos a sua idade. Portanto, quanto maior a idade, menor é a frequência cardíaca máxima que esse indivíduo vai poder desenvolver. Principalmente desenvolver sem o desenvolvimento de situações de isquemia miocárdica. A falta de resposta dos receptores beta-adrenérgicos leva também a uma diminuição da capacidade de resposta quando da utilização de substâncias agonistas como dobutamina, por exemplo, até a efedrina é uma substância que tem o seu mecanismo de ação misto através de ativação alfa e beta-adrenérgica, mas que tem a sua ação diminuída nessa faixa etária. Portanto, necessidade de recuperação rápida de pressão arterial deve ser tentada inicialmente através do uso de agonistas alfa-adrenérgicos ou vasoconstritores diretos. Os baroreceptores, como foi dito, devido à fibrose do seio carotídeo, levam a maior dificuldade na restauração da hipotensão ortostática. É importante nesses indivíduos evitar jejum prolongado, que podem levar à desidratação no pré-operatório desses pacientes, facilitando a instalação de hipotensão nos pacientes que são submetidos, por exemplo, à anestesia geral. Após a indução da anestesia, os agentes hipnóticos, que normalmente levam à diminuição da força contrátil, muitas vezes a vasodilatação é importante, nesses pacientes, se desidratados, essa descompensação hemodinâmica vai ser muito mais significativa.
E pior ainda, se esses indivíduos estão em uso de beta-bloqueador ou de inibidores da enzima conversora da angiotensina. O beta-bloqueador não deve ser suspenso antes da anestesia, é contraindicado, é um fator de grande risco a suspensão abrupta do beta-bloqueador antes da cirurgia. Porém, o inibidor da enzima conversora da angiotensina tem sido destacado por alguns autores como causa de hipotensão muitas vezes refratária no intraoperatório, e alguns autores indicam fortemente evitar o seu uso no dia da cirurgia. Portanto, mantenha o beta-bloqueador e, quando possível, suspenda o inibidor da ECA. E, mantendo ou não um ou outro, é sempre importante a atenção para a resposta vasopressora desses pacientes que têm os seus baroreceptores disfuncionais, e se por acaso apresentarem hipotensão, principalmente se submetidos à hidratação, com certeza eles vão apresentar a descompensação mais intensa e de mais difícil controle. É importante também nesses indivíduos a administração lenta dos agentes anestésicos venosos. A administração rápida de agente venoso nesses pacientes que tem tanto diminuição da resposta dos baroreceptores, mas também diminuição da velocidade da circulação, com o chamado tempo braço-cérebro aumentado, vai fazer com que a administração rápida dos anestésicos atinja muitas vezes uma dose administrada bem superior àquela que seria utilizada se tivesse sido feita a administração lenta, dando tempo para aquele anestésico injetado no braço atingir o seu órgão-alvo. Se você injeta muito rápido, é possível que você continue injetando depois que já foi administrada a dose que seria suficiente para aquele paciente específico. Como foi comentado, as válvulas cardíacas também sofrem com o envelhecimento. Há um depósito progressivo de gordura e cálcio, levando à diminuição da movimentação, da mobilidade das válvulas, tanto principalmente da válvula aórtica, mas também em países menos desenvolvidos, onde a febre reumática também costuma comprometer o funcionamento da válvula mitral com mais frequência, a estenose mitral também pode ser uma preocupação. Então, é importante que se pesquise nesses pacientes a possibilidade da existência tanto de estenose aórtica, que é mais frequente no idoso, mas também da válvula mitral. E nessas duas condições é importante manter o volume diastólico. O volume diastólico é de fundamental importância para o enchimento do ventrículo esquerdo, e a pré-carga reduzida faz com que esse enchimento seja reduzido, gerando uma diminuição do volume sistólico, que vai prejudicar sobremaneira a circulação periférica e também a manutenção de uma pressão diastólica final na raiz da aorta, que sabemos é de fundamental importância na pressão de perfusão coronariana. E lembrando que a pressão de perfusão coronariana é igual à pressão diastólica na raiz da aorta menos a pressão diastólica final de ventrículo esquerdo. Essa pressão diastólica de ventrículo esquerdo já vai estar aumentada por conta da estenose aórtica na maioria dos casos, em que dos pacientes de mais avançada idade. Portanto, normalmente esses pacientes vão apresentar redução da pressão sistólica, principalmente se ocorrer diminuição da pressão diastólica, o volume sistólico se reduz, e há uma preocupação em relação a se evitar então a hipotensão arterial, que vai prejudicar sobremaneira a circulação, o fluxo sanguíneo periférico, mas também o fluxo sanguíneo coronariano. Manter sempre a pressão arterial mais próximo do normal, manter o ritmo sinusal, a instalação de fibrilação atrial, por exemplo, é extremamente grave nesses pacientes devido à perda da contração atrial, que é fundamental no enchimento desse ventrículo que está com a complacência bastante reduzida. Portanto,
A apresentação de fibrilação atrial muitas vezes leva esse paciente à descompensação hemodinâmica severa, devendo ser tratada de maneira agressiva. E também evitar a taquicardia, que além de aumentar o consumo de oxigênio, vai fazer com que haja um encurtamento do tempo de ejeção do ventrículo esquerdo, reduzindo o volume sistólico também. Importantes alterações também ocorrem a nível respiratório. Há uma redução da complacência torácica, que ocorre principalmente devido à calcificação das cartilagens, enrijecimento das articulações osteocartilaginosas do tórax, aumento do enrijecimento dos tecidos conectivos da parede torácica e redução da capacidade de contração por diminuição da força da musculatura intercostal diafragmática. Isso faz aumentar o trabalho respiratório e pode ser agravado com a presença de artrite, cifose e osteoporose. A complacência pulmonar também pode estar reduzida devido à instalação de doença pulmonar obstrutiva crônica ao longo do tempo, principalmente quando associada a tabagismo, que faz com que haja uma aceleração do comprometimento inflamatório do tecido pulmonar. Também pode haver redução, aumento da complacência pulmonar em pacientes que apresentam uma fisiopatologia mais assemelhada ao enfisema, onde há destruição do septo interalveolar, o que faz com que haja diminuição da superfície alveolar total e diminuição da superfície de troca, com aumento da chance de desenvolvimento de hipóxia nesses pacientes. Há uma redução progressiva tanto na capacidade pulmonar total, capacidade vital forçada, volume expiratório no primeiro segundo e volume de reserva inspiratória. A capacidade residual funcional pode estar inalterada, mas em geral está aumentada devido ao aumento do volume residual. É preciso lembrar que a capacidade residual funcional é a quantidade de ar que permanece no pulmão após uma expiração espontânea, não forçada, em que atinge, no momento em que atinge o equilíbrio entre a retração elástica do pulmão e a resistência da parede torácica. A relação entre ventilação residual e capacidade de fechamento é importante na manutenção de vias aéreas inferiores abertas na fase expiratória. A capacidade de fechamento, em geral, vai aumentando progressivamente e pode ficar até maior que a capacidade residual funcional, principalmente quando o paciente idoso deita. Isso faz com que haja fechamento precoce das vias aéreas inferiores, e isso faz com que haja maior chance de desenvolvimento de atelectasia com alteração da relação ventilação-perfusão. Essa alteração da ventilação, da relação entre ventilação e perfusão, se altera progressivamente com a idade devido a vários fatores, e isso gera uma redução importante da capacidade de difusão por diminuição dessa relação, e isso faz desenvolver com muito mais facilidade hipóxia nesses pacientes, devido à redução da capacidade da captação de oxigênio num paciente que já apresenta redução da capacidade cardiovascular com redução da distribuição de oxigênio aos tecidos. Isso também faz aumentar o risco de isquemia, tanto a nível de tecido cerebral quanto miocárdico. O paciente idoso também apresenta uma redução progressiva da resposta central à hipóxia e hipercarbia, mais um fator que o torna vulnerável, principalmente no pós-operatório imediato, durante as fases precoces de recuperação, onde há necessidade de monitorização e atenção para que seja diagnosticado qualquer alteração da parte ventilatória na saturação de oxigênio e, em geral, há necessidade de fornecimento de oxigênio no pós-operatório imediato.
Portanto, as alterações anatômicas e fisiológicas que ocorrem no envelhecimento levam à redução da capacidade de saturação arterial de oxigênio. E, como foi dito, os alvéolos se reduzem em quantidade, apesar do aumento individual do tamanho dos alvéolos, devido à perda da sustentação do septo alveolar, há uma redução da área alveolar total, como ocorre no enfisema, que pode até aumentar a complacência pulmonar em alguns pacientes, mas devido à redução da superfície alveolar total, há uma diminuição da capacidade de troca, de captação de oxigênio através da membrana alvéolo capilar e, assim, uma redução da saturação de oxigênio arterial. Há também aumento do volume de fechamento, que faz com que haja a maior incidência, uma quantidade de atelectasia nos pacientes idosos, principalmente quando deitados. A troca gasosa é reduzida, então, e isso se agrava devido às alterações na relação ventilação-perfusão, fazendo com que haja aumento da diferença de oxigênio entre alvéolo e artéria. Então, a diferença alvéolo-arterial aumenta, reduzindo a pressão parcial de oxigênio arterial. Existem tabelas que são preditoras da saturação da pressão parcial de oxigênio no paciente idoso, que dão valores estimados, encontrados como média na população em geral, segundo a sua faixa etária, e também algumas fórmulas que sugerem, como as duas fórmulas apresentadas nesse diapositivo, para cálculo da estimativa da pressão parcial de oxigênio no paciente segundo a sua idade. Portanto, ocorre uma redução progressiva da reserva respiratória devido a inúmeros fatores. O enfraquecimento muscular é importante e progressivo no idoso, levando à diminuição da força contrátil também da musculatura diafragmática, intercostal e de toda a musculatura acessória da respiração. A atrofia muscular é progressiva, existe maior facilidade de fadiga e maior facilidade de instalação de atelectasia, o que aumenta o trabalho respiratório. Há um menor recolhimento elástico, há maior incidência de atelectasia, embolia, infecção no paciente idoso, e isso aumenta progressivamente com a idade e principalmente quando relacionado à cirurgia torácica ou abdominal. Quando há instalação de doença obstrutiva ou restritiva ou apneia de sono, todos esses fatores já elencados nesse e em outros diapositivos, a complicação ainda se agrava. A mobilização mucociliar no idoso se reduz também progressivamente, fazendo com que haja acúmulo de secreção e maior facilidade de instalação de infecções, de obstruções de vias respiratórias inferiores, e assim esses pacientes devem ser monitorados no pós-operatório, e após a extubação há que se fazer uma toalete adequada nesses pacientes para que haja a eliminação dessa secreção que apresenta dificuldade para a sua eliminação nesses pacientes. E tudo isso também se agrava se o paciente é envolvido com o tabagismo. A troca gasosa está reduzida devido ao espessamento da membrana alvéolo capilar e da já comentada alteração da relação entre ventilação e perfusão, que diminui a capacidade de difusão de oxigênio através da membrana alvéolo capilar. Todas essas alterações podem ser agravadas pela pressão intraabdominal aumentada, o que se apresenta em pacientes com cirurgia realizada em Trendelenburg, laparoscopias. Lembrar sempre que o sítio cirúrgico é um dos principais preditores de complicação respiratória. As cirurgias realizadas em tórax e abdômen, principalmente no abdômen superior, estão relacionadas com aumento da incidência de morbimortalidade nos pacientes, principalmente nos pacientes idosos. A pressão intraabdominal aumentada, entre outras alterações, leva à diminuição da capacidade residual funcional e da complacência
pulmonar. A diminuição da complacência faz com que haja aumento da necessidade de pressão intratorácica, a pressão de insuflação muitas vezes tem que ser elevada para se conseguir uma expansão pulmonar adequada, e em pacientes idosos com diminuição da função cardiovascular, e principalmente quando apresentarem redução do estado volêmico, redução do volume sanguíneo circulatório, podem apresentar então queda da pressão arterial, diminuição da perfusão periférica por diminuição do retorno venoso e, em consequência, diminuição do volume sistólico também. E a redução da capacidade residual funcional, um fator que pode facilitar a instalação de hipóxia devido à redução do conteúdo de oxigênio nas reservas intrapulmonares na fase expiratória final. As estratégias para se evitar a telectasia no pré-operatório são principalmente a mobilização precoce do paciente no pós-operatório, a realização de fisioterapia pré e pós-operatória com a realização de espirometria forçada voluntária, a abreviação de internação, que também reduz os riscos tanto relacionados à infecção quanto relacionados a fenômenos tromboembólicos, como a trombose venosa profunda e o edema e a embolia pulmonar, e a realização também de cirurgias minimamente invasivas, quando possível, como uma estratégia que beneficia bastante a recuperação do paciente e o seu retorno à sua condição fisiológica normal. A realização de analgesia multimodal, principalmente com recurso de anestesia regional, faz com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida no pós-operatório, mas também facilita muito a ventilação pulmonar, principalmente nas cirurgias torácicas e abdominais, fazendo com que ele, ventilando melhor, reduza a possibilidade ou a probabilidade de desenvolver a telectasia, faça uma circulação mais adequada, já que a expansão pulmonar adequada faz com que haja um retorno venoso mais facilitado e assim também reduz outras complicações, como as próprias complicações tromboembólicas. Com relação às vias aéreas, é importante o reconhecimento do fato que há um enfraquecimento da musculatura faríngea, diminuindo a proteção das vias aéreas superiores e inferiores e também facilitando a perda da permeabilidade das vias aéreas superiores devido à perda da patência da passagem do fluxo aéreo através dessa região. A presença de apneia obstrutiva do sono, confirmada ou não, deve ser sempre um alerta na avaliação desse paciente, que em geral se beneficia bastante com a utilização de pressão positiva ao fim da expiração. É importante lembrar que muitos pacientes edêntulos oferecem dificuldade na adaptação da máscara facial para ventilação e muitas vezes torna bastante difícil, quando não impossível, a ventilação sob máscara. Portanto, a pré-oxigenação adequada, prolongada e atenta nesses pacientes é de fundamental importância. Eles também apresentam diminuição da capacidade de eliminação de secreções, como já foi dito, o movimento mucociliar está reduzido nesses pacientes e o clearance de secreções reduzida. Há ineficiência na tosse também, que também atrapalha a eliminação dessas secreções, que podem eventualmente tanto provocar obstrução de tubos traqueais em cirurgias mais prolongadas, mas também provocar obstruções de vias aéreas inferiores após a extubação. A redução da motilidade gástrica associada à diminuição de reflexos protetores de vias aéreas e, além disso, da menor força dos músculos faríngeos também põe esses pacientes em uma escala de risco de vias aéreas bastante acentuada. Em relação à escolha entre anestesia regional e anestesia venosa, e anestesia geral,
há um questionamento bastante elevado ainda, há uma controvérsia qual a melhor técnica para ser administrada no paciente idoso. É preciso sempre lembrar que, se a opção for anestesia geral, todas as complicações possíveis ou passíveis de se encontrar na anestesia geral vão ser também presentes, ou a incidência pode ser aumentada na anestesia geral se essa for associada a uma sedação mais profunda. São pacientes que têm maior sensibilidade aos sedativos e, portanto, se a opção for a anestesia regional por conta da maior proteção de vias aéreas, a sedação deve ser leve ou ausente e a atenção redobrada. A escolha do bloqueador neuromuscular também é uma questão importante. Deve-se escolher, quando possível, agentes de eliminação rápida e, de preferência, utilizando-se a avaliação da reversão através da monitorização armada com estimulação eletromecânica. É importante lembrar que a acidose respiratória e mesmo a metabólica vão aumentar o tempo de eliminação dos bloqueadores neuromusculares, já que eles são substâncias alcalinas, básicas, fracas, e se encontram mais ionizadas em ambiente de acidose. Portanto, à medida que o pH cai, a fração ionizada aumenta e a eliminação dessas substâncias fica retardada. Sempre que possível, evitar, então, a associação de opioides, ou pelo menos em altas doses, principalmente quando cirurgias prolongadas, e essa utilização de opioide deve ser evitada no fim da cirurgia para que não haja dificuldade do retorno de uma função respiratória adequada, evitando-se a acidose respiratória e, assim, evitando-se um retardo na eliminação do bloqueador neuromuscular. Atenção importante também para a acidez gástrica desses pacientes, sempre que houver maior risco de broncoaspiração, pacientes mais idosos, tentar reduzir a acidez gástrica através da utilização de antiácidos orais previamente à anestesia e utilização de bloqueador de bombas protônicas para que haja redução dessa acidez e, caso haja a aspiração, essa complicação não seja agravada pelo pH ácido do suco gástrico. As alterações renais do idoso também são de grande importância, principalmente para nós anestesiologistas. Eles apresentam uma perda de massa cortical progressiva e a glomeruloesclerose é uma das fisiopatologias comuns no idoso. Há um agravamento, uma aceleração do comprometimento do funcionamento renal em pacientes com hipertensão arterial, que acelera a arteriosclerose, e o diabetes mellitus também. Há uma redução progressiva do clearance e a deterioração também se apresenta em pacientes submetidos à terapia com agentes inibidores da enzima conversora da angiotensina, assim como aqueles que utilizam anti-inflamatórios não hormonais. Os anti-inflamatórios não hormonais são de utilização bastante controversa em pacientes idosos devido ao aumento da velocidade de comprometimento, de redução da função renal, principalmente nos pacientes, como dito, idosos e com essas comorbidades associadas. A taxa de filtração glomerular se reduz na faixa de mais ou menos 1 ml por minuto para cada metro quadrado por cada ano após os 40 anos de idade. É preciso que seja avaliado a necessidade de ajuste de dose e intervalo de drogas que são eliminadas por via renal. Há um aumento do risco renal no paciente idoso e também há uma diminuição da capacidade tubular, tanto de concentração quanto de diluição,
e o balanço hídrico deve ser conduzido de maneira bastante atenta, né, nos pacientes submetidos a cirurgia prolongada e aqueles internados em UTI. Tanto a desidratação quanto a sobrecarga hídrica são bastante complexas e são bastante deletérias para esses pacientes. O idoso também apresenta uma resposta reduzida, tanto à renina, à angiotensina, à aldosterona e aos diuréticos, principalmente os diuréticos de alça, que apresentam gradativamente resistência à sua ação. Há uma necessidade maior nesses pacientes em relação ao cuidado do controle do balanço eletrolítico e ácido básico, devido à insuficiência na função renal no controle desses cuidados. A creatinina normalmente no idoso se mantém mais ou menos em níveis normais, porém isso se deve à redução da massa muscular com diminuição da produção da creatinina. Portanto, pacientes que apresentam elevação da creatinina, mesmo elevações discretas, podem estar apresentando essa elevação por conta de disfunções às vezes muito importantes. É importante também lembrar que o paciente idoso com frequência apresenta patologias de bexiga e próstata com a possibilidade de retenção urinária, que muitas vezes é motivo de agitação, aumento da pressão arterial no pós-operatório, que pode ser confundido com outras questões, como por exemplo delírio, entre outros fatores. Sempre lembrar da possibilidade de uma próstata aumentada no paciente idoso, do sexo masculino, obviamente, e as possibilidades de patologias vesicais também comprometendo a disfunção desses pacientes. A autorregulação renal também é prejudicada no paciente idoso. É preciso ter bastante atenção na manutenção de equilíbrio hemodinâmico, a manutenção da pressão arterial, pressão de perfusão renal deve ser controlada de maneira bastante cuidadosa. As principais alterações relacionadas ao aparelho gastrointestinal se referem à perda de massa e função hepática, redução do fluxo sanguíneo hepático e redução da incidência de náuseas e vômitos. Também há um aumento do risco de regurgitação e aspiração devido à menor capacidade de mobilização do conteúdo esofágico em direção ao estômago. Por isso, esses pacientes devem ser tratados com cuidado redobrado devido a esse risco. A perda de massa e função hepática fazem com que haja uma diminuição da capacidade metabólica relacionada às reações de fase 1, oxidação, redução e hidrólise. As reações de fase 2, acetilação e conjugação, não parecem ser afetadas pela idade. O idoso consegue manter a função sintética devido à manutenção da produção enzimática hepática, mas com uma reserva reduzida. Em situações de aumento de demanda, ela pode haver manifestação da sua inabilidade de aumentar a produção enzimática. A redução do fluxo sanguíneo hepático faz com que haja redução da capacidade de extração, de eliminação de substâncias que têm alta extração hepática. Assim, algumas substâncias relacionadas à anestesia, que têm a sua extração hepática elevada, vão sofrer no idoso um alentecimento na sua eliminação, como por exemplo a ketamina, flumazenil, fentanil, morfina, sufentanil e lidocaína. Com a diminuição da incidência de náuseas e vômitos, a utilização de antieméticos muitas vezes é desnecessária no idoso, porém algumas situações fazem com que haja necessidade da profilaxia ou do tratamento das náuseas e vômitos. Por exemplo, paciente que apresenta hérnia de hiato, regurgitação, entre outros. É importante que se evite a utilização de antieméticos que agem por mecanismo anticolinérgico e antihistamínico. Essas substâncias passam a barreira hematoencefálica, têm o poder de alterar o estado mental e aumentar a incidência de delírio.
É importante que se siga os critérios de Beers, que aconselha evitar-se drogas que são deletérias para o idoso. Entre elas, a prometazina, a metoclopramida e os glicocorticosteroides devem ser utilizados com muita cautela e deve ser evitado o seu uso profilático. A ondansetrona tem um perfil melhor, mas em alguns pacientes pode aumentar o intervalo QT. Deve então ser evitado ou usado com muito cuidado em pacientes que já têm aumento do intervalo QT ou que usam substâncias que têm esse mesmo perfil de aumentar, essa capacidade de aumentar o intervalo QT. Pacientes idosos também apresentam, em geral, diminuição da capacidade renal de produção de eritropoetina, reduzindo a capacidade de resposta rápida à necessidade de produção de maior quantidade de glóbulos vermelhos. Os estoques de ferro normalmente estão reduzidos, principalmente em pacientes com distúrbios nutricionais relacionados a patologias ou não, e também os pacientes que fazem consumo de álcool regularmente. Os pacientes podem apresentar anemia, mas ela não deve ser considerada normal no paciente idoso. Ela deve ser tratada convenientemente, de acordo com a clínica do paciente, de forma ambulatorial ou através de transfusão, se atingirem os gatilhos transfusionais aceitos pelo profissional que o acompanha ou pela instituição onde ele está sendo tratado. Os gatilhos normalmente são através de estratégias restritivas ou através de estratégias mais liberais. As estratégias mais restritivas têm como gatilho valores de hemoglobina entre 7 e 8, dependendo da literatura estudada e da preferência tanto da instituição, do médico e do paciente, que muitas vezes pode ter a sua opinião manifestada e a discussão consciente e orientada pode gerar mudança na conduta dessa transfusão. Os gatilhos mais liberais aceitam como 9 ou 10 os valores mínimos aceitáveis para a decisão de se administrar ou não a transfusão nesse paciente. E nos pacientes que têm uma anemia entre os valores normais e os valores de gatilho de transfusão, o tratamento clínico ambulatorial deve ser instituído para a restauração de valores mais próximos da normalidade. A não restituição dos valores normais deve ser causa de pesquisa diagnóstica quanto à existência de hemorragia digestiva, alguma outra hemorragia oculta ou doença oncológica, e assim o diagnóstico deve ser a causa da anemia deve ser investigado para a restituição do paciente às suas funções fisiológicas normais. Os idosos também apresentam maior chance de desenvolverem infecções e, quando afetados pelas infecções, eles apresentam mais dificuldade de recuperação ao estado de saúde normal. Um dos motivos é a diminuição da capacidade de produção de linfócitos. Os idosos apresentam perda gradativa de massa e força muscular, a chamada sarcopenia. E essa perda de massa e força tem relação direta com a idade. Quanto mais idoso o paciente, mais perda de massa e força muscular. Essa perda funcional ela se agrava com a imobilidade. Indivíduos que assumem postura mais sedentária apresentam maior gravidade nessa velocidade de enfraquecimento muscular. Ela normalmente não tem relação com o peso do paciente. Esses pacientes normalmente apresentam substituição dessa massa magra, dessa massa muscular, por tecido gorduroso e aumenta a gordura corporal total. Por outro lado, há uma diminuição da gordura em tecido celular subcutâneo que faz com que haja uma maior exposição desse paciente a situações desfavoráveis como perda de calor. Isso se agrava ainda mais
com a diminuição da microcirculação de tecido celular subcutâneo. E essa diminuição da microcirculação, que é desregulada, leva a maior dificuldade de cicatrização. É muito importante manter nesses pacientes um bom estado de hidratação para a preservação dessa microcirculação e também se evitar quedas na temperatura e oxigenação tecidual, que são também extremamente deletérios para a recuperação de lesões dessa natureza. Lesões osteoarticulares são mais frequentes também nos idosos. Devemos ter muita atenção no posicionamento do paciente e na troca de posicionamento para evitar lesões em pontos vulneráveis e respeitar os vícios de postura que muitas vezes tornam o posicionamento desse paciente bastante difícil por desconfortável que ele fica nas posições muitas vezes aceitas por pacientes mais jovens. Muitas vezes a cifose torácica acentuada, o enrijecimento das articulações vertebrais, fazendo com que haja necessidade de um travesseiro mais alto, dá um pouco de conforto para o paciente, diminui o seu esforço de manutenção no posicionamento escolhido pela equipe, é muito importante para se evitar lesões nesse paciente. E também a possibilidade de prejuízo na manipulação das vias aéreas, uma vez que lesões osteoarticulares também podem envolver a articulação temporomandibular, dificultando sobremaneira a abertura da boca, a manobra de laringoscopia, ainda mais quando se associam comorbidades como principalmente o diabetes mellitus. Esses pacientes também devem ter as suas vias aéreas protegidas, como já foi dito, o enfraquecimento da musculatura faríngea mantém esses pacientes numa posição de vulnerabilidade maior. Portanto, as vias aéreas são mais vulneráveis e ele deve ser protegido em relação a isso. Nunca é demais falar sobre a necessidade de manter a temperatura nesses pacientes durante a cirurgia e no pós-operatório. A necessidade de cuidado preventivo, evitando-se a perda de calor nesses pacientes, é de fundamental importância, já que, pela diminuição da massa muscular, eles têm uma diminuição da capacidade de produzir calor, por terem uma diminuição da capacidade de tremor e shivering, que serve nos pacientes mais jovens para aumentar a produção de calor e assim evitar a hipotermia muito comum em ambiente cirúrgico. Por outro lado, se por acaso ele apresenta esse tremor, ele também vai ter um aumento importante no dispêndio energético, no consumo de oxigênio. É muito importante lembrar que há um aumento da perda de calor nesses pacientes, já que eles têm uma diminuição da capa subcutânea protetora, o tecido gorduroso subcutâneo diminuído, e a menor capacidade de vasoconstrição como proteção contra o frio vai fazer com que esse paciente atinja temperaturas corporais muito mais baixas do que o ideal. As alterações relacionadas ao sistema nervoso central também são de extrema importância no idoso. A circulação cerebral normalmente diminui com a diminuição da massa encefálica, que ocorre de maneira progressiva devido à perda de tecido neurológico, com diminuição da espessura tanto da substância cinzenta quanto da substância magra. Há uma perda gradual de dendritos, de sinapses, há uma diminuição progressiva da produção de neurotransmissores e assim uma diminuição da capacidade ou da atividade metabólica cerebral de uma maneira global. Por todos esses motivos e também a diminuição do tamanho do encéfalo, ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Há também uma diminuição da capacidade de autorregulação devido à diminuição da capacidade cardiovascular e as alterações vasculares que ocorrem, como já foi mencionado anteriormente.
O idoso apresenta com frequência declínio cognitivo e falhas de memória que podem ser agravadas pela simples retirada do paciente do seu ambiente natural e da sua rotina. Quanto mais idoso, maior o risco desses envolvimentos cognitivos e os distúrbios de sono e alterações de rotina de sono e alterações de despertar em ambiente conhecido pode fazer com que esse paciente apresente agravamento de todas essas alterações. A demência é uma das formas mais avançadas do declínio cognitivo desses pacientes e podem desenvolver no pós-operatório complicações mais graves. Qualquer desses desníveis de funcionamento neuronal pode levar a um comprometimento com agravamento no pós-operatório, imediato ou não, com a apresentação do chamado distúrbio cognitivo pós-operatório ou a apresentação de delírio. Os pacientes idosos apresentam também distúrbios de movimento, com frequência devido à diminuição da produção de dopamina e acetilcolina no tecido nervoso cerebral, a alteração do comportamento de atividade neuronal, com muitas vezes alteração no padrão de movimentação do paciente, que muitas vezes evolui tanto com o desenvolvimento de alterações motoras como a doença de Parkinson ou alterações cognitivas como, por exemplo, Alzheimer. A depressão, muitas vezes presente também no idoso, também é um fator que predispõe o distúrbio cognitivo no pós-operatório. Pacientes que se encontram estáveis utilizando drogas antidepressivas devem manter essa substância sem que seja suspensa mesmo no dia da cirurgia, quando isso é possível. A suspensão dessa terapia pode levar à chamada síndrome de descontinuação. O delírio também é uma manifestação que pode surgir no pós-operatório imediato. Ele pode ser do tipo delírio de emergência, muitas vezes comum em pacientes mais idosos, que também podem surgir em pacientes não tão idosos, mas que normalmente são apenas uma transição da anestesia para o estado de despertar. Pode demorar minutos ou horas, mas normalmente são autolimitadas essas situações. E o delírio pós-operatório típico, que é uma síndrome cerebral orgânica aguda, que pode surgir nos primeiros dias de pós-operatório, com sintomas flutuantes, surgindo e esmaecendo ao longo do dia, que apresenta nas fases de agudização alterações de memória, orientação, atenção, linguagem e até alucinações. O delírio pode apresentar-se de duas maneiras especiais. O delírio hipoativo, que muitas vezes leva a confusão diagnóstica com depressão e com demência, e o delírio hiperativo. O delírio, normalmente, quando é hipoativo, está relacionado com a redução da produção de neurotransmissor ou com a neuroinflamação. E o delírio hiperativo também pode ser uma manifestação grave de difícil explicação, e esses diagnósticos meio que se confundem pela similaridade em alguns aspectos, mas todos eles, desde o distúrbio cognitivo pós-operatório até o delírio de qualquer forma no pós-operatório, aumenta o risco de morbimortalidade, o tempo de internação, e a confluência de fatores pode aumentar a sua incidência. Essas alterações cognitivas elas são apresentadas com um pouco mais de profundidade no próximo vídeo. Muito obrigado. Terminamos aqui o primeiro vídeo de anestesia no idoso, parte 1, a fisiologia do idoso. Espero que tenham gostado do conteúdo, agradecemos a companhia e, se gostaram, por favor, agradecemos os likes, os comentários e a divulgação, o compartilhamento com os amigos.
Esperamos as visitas no nosso canal Telegram e no nosso canal YouTube. Grande abraço.